seu nome, Maria. Comunhão, Senhor, descortina todos os véus, Senhor, que possamos nessa noite aqui sermos um pouco mais edificados, experimentarmos realmente aquilo que está no teu coração. Senhor, nos ajuda a não perdermos o foco, a não desviarmos do foco. Senhor, o Senhor também crê que o Senhor tem nos dado essa palavra do tempo do fim. Senhor Jesus, que isso não seja para matar nossa curiosidade, mas que possamos, diante dessa revelação, diante dessa visão, a qual o Senhor deu aos seus servos na antiguidade, Senhor, não desviamos do alvo, que o teu alvo, a tua meta, que é o teu reino. Senhor, nos ajuda a prosseguir. Senhor, que essa palavra nos encoraje, que essa palavra realmente possa se tornar algo vivo em nós. Senhor, nós precisamos de Ti. Nos ajuda a tomar nossa cruz, Senhor, a negar a nós mesmos, amar o Senhor, cada vez mais e mais, para que assim possamos aprender também a amar a Tua vida. Senhor, precisamos de Ti. Declaramos que Tu és o Senhor. E sem Ti nada podemos fazer. Senhor, abençoa essa reunião. Abençoa cada irmão aqui presente. Também aqueles que não vieram, aqueles que não puderam vir. Senhor, continua abençoando o teu povo nessa cidade, pela tua igreja, dando, Senhor, a oportunidade praticamente a todos, para que possam ganhar a visão que o Senhor tem dado para nós também, aquilo que está no teu coração. Senhor, nos ajuda a levar essa palavra, Senhor, a todos aqueles que realmente amam o Senhor, mas ainda não tiveram esse privilégio, Senhor, de ver o que temos visto. Senhor, ajuda o teu povo. Senhor, ajuda a tua igreja realmente a caminhar dentro desse propósito. Senhor, dentro deste alvo. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quer ver? Abra a Bíblia. Irmãos que tiverem a Bíblia, seja no celular, ou seja, né? Daniel 12, né? 12. E o versículo 7 ao 10. Essa visão que Daniel teve aqui se refere, irmão, naquilo que a gente tem compartilhado no decorrer do tempo aqui com os irmãos, se refere a esse período aqui, ó, de 3 anos e meio, os 1260 dias lá de Apocalipse, né? Que aqui Daniel já deu para Daniel, a primeira vez que o Senhor fala desse tempo de 3 anos e meio, últimos da era atual a qual nós estamos vivendo, que não foi na era de Daniel, Deus já deu essa profecia lá para Daniel. Daniel foi o primeiro a falar um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que é os mesmos 42 meses, os mesmos 1260 dias, 3 anos e meio, que nós estamos prestes a contemplar. Se tivermos essa graça, essa misericórdia do Senhor, né, de chegarmos lá naquele dia, né, podemos contemplar, mas de camarote. Não está aqui, né, porque esses 3 anos e meio será o período da grande tribulação que virá sobre a face da terra, aonde o Senhor tem para os vencedores a promessa de Apocalipse 3:10, que o Senhor diz assim: como se guardasse a palavra da minha perseverança, eu também vos guardarei na hora da provação, que é de vir provar o mundo inteiro, né? Todos que habitam sobre na terra, né? Então o Senhor, nós temos essa promessa de Deus. Da parte de Deus não há nenhum problema para Ele nos dar esse escape, né? Depende de nós, não? Depende única e exclusivamente de nós. Ou participamos das coisas que virão, ou, como diz o ditado, assistimos de camarote, né? Não precisamos estar aqui, né? E sermos poupados desse sofrimento que virá, que nem seria para o homem, mas pelo desvio, pela queda do homem lá no Éden, a maioria da humanidade vão passar por esse sofrimento, né? Para um encerramento da era chamada a Era da Graça, a Era da Igreja, a Era do Espírito, que ela deu início na ressurreição do Senhor Jesus e vai culminar agora no tempo do fim, vai terminar, para que o Senhor assim possa dar a introdução na Era do mundo que é devido do reino milenário, né? Então, aqui, ó, quer ver? Daniel 12, versículo 7 ao 10. O Senhor falou assim para Daniel, disse assim: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e esquerda do céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de 1 tempo, 2 tempos
e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Amém? Mas os sábios entenderão. Quando o Senhor deu essa visão de um tempo, metade de um tempo, todos os acontecimentos proféticos dos últimos 3 anos e meio, que prestes nós estamos que está para acontecer, o Daniel não entendeu, porque não era na época dele, não era para aquela época, não era para ele. Então por isso que o Senhor mandou ele encerrar, né? Ele selar até o tempo do fim. E depois aí o Senhor fala que até que esse tempo do fim chegasse, muitos seriam purificados, embranquecidos e provados, e os perversos iam proceder perversamente. Nenhum perverso entenderia, né? Mas os sábios entenderiam. E esse sábio não é sábio com a sabedoria humana, com a sabedoria do mundo, porque o Senhor fala assim, que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então essa sabedoria nada mais é que Cristo em nós. 1 Coríntios 1,30 fala que Jesus tornou-se da parte de Deus redenção, justificação, sabedoria, redenção e justificação, né? Jesus tornou. Então se você tem Cristo, você tem a sabedoria de Deus. Você entendeu? Isso é óbvio, irmãos, né? Boa noite. Então nenhum perverso entenderia, mas os sábios entenderiam. Então o Senhor Jesus falou, ele disse assim, Pai, te agradeço, né? Porque você ocultaste as coisas aos sábios e aos entendidos e revelaste aos pequeninos. O que é esses sábios e entendidos? Seria as pessoas sábias entendidas de uma maneira humana no mundo. Então essas coisas, principalmente proféticas do tempo do fim, elas estão reveladas aos sábios em Cristo, aos pequeninos do Senhor, entendeu? Que a sabedoria do mundo para Deus não tem nenhum valor. Você vê a história do próprio Paulo, né? Antes da conversão dele, o cara era um super inteligente, avantajado, aprendeu aos pés de um cara intelectual chamado Gamaliel, formado em teologia, né? Formado em todas as coisas, né? E Paulo considerou tudo aquilo que ele ganhara no passado, antes de conhecer a Cristo, ele considerou como nada, como perda, como refúgio, como nada, por causa da sublimidade de Cristo. Ele chegou a se declarar como o pior dos pecadores, depois que teve essa experiência desse encontro genuíno com o Senhor. Se considerou o menor dos apóstolos, se considerou como um abortivo vindo fora do tempo, né? Porque ele não foi apóstolo que andou com o Senhor, ele foi bem mais depois, né? Então, quando o Senhor deu essa visão para o Daniel, o Senhor mandou que era para ficar encerrada, selada até o tempo do fim. Mas uma coisa impressionante, quando o Senhor deu essa visão, principalmente do tempo do fim, a qual ele dera para Daniel, que ele revela para João no Apocalipse, lá na ilha de Patmos, o Senhor já falou para o João lá, João, agora o que tu vê, é como se eu estivesse dizendo bem assim, vai te falar, o que eu vou te mostrar agora, você anota, escreve tudo, e daí você envia para a igreja, para as igrejas. Envia para os irmãos, envia. Por quê? Porque se Deus mandou e enviar, escrever e enviar? Porque agora é tempo de revelar. Há 2000 anos aproximadamente atrás, João teve essa visão. E Deus já mandou. Agora não é mais para encerrar, agora é para descortinar. Daí quando encerra o Apocalipse, 22:10, o Senhor ainda continua reforçando. No início ele manda escrever e enviar. E quando ele termina o Apocalipse, ele diz para o João, essa palavra não é para ficar encerrada, não encerra as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E as profecias desse livro do Apocalipse é as profecias, principalmente do tempo do fim, que Daniel não entendeu o que Deus deu para ele na época, entendeu? Então, a era que nós estamos vivendo, quer dizer, da história da igreja,
Lá no início já era para descortinar, já era para falar. Por exemplo, Paulo quando fala, segundo Tessalonicenses, que as pessoas na época, na igreja de Tessalônica, achavam que Cristo na época já estava voltando. E aí muitos começaram a viver já, se o Senhor está voltando, então eles começaram a não cuidar mais das suas coisas. Aí Paulo, quando ele escreveu 2 Coríntios, 2 Tessalonicenses, ele disse assim, eu estou sabendo que entre vós tem irmãos que estão vivendo desordenadamente às custas dos outros. E a esses que não querem trabalhar, então que nem comam. Mas por que estava acontecendo essa situação? Porque eles achavam que o Senhor já estava voltando na época. O tempo do fim era lá naquela época. Você entendeu? Mas aí existe a história da igreja. O Senhor não poderia voltar naquela época. Por isso que daí Paulo ele escreve, diz assim, que ninguém vos engane, que é por carta, por palavra, por epístola, porque isso não vai, como se procedesse de nós, né? Porque isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste e revele o homem da iniquidade. O que é apostasia? Apostasia é o povo de Deus tornar-se apóstata. Apostasia não é para o mundo. O mundo é apóstata desde que o mundo é mundo. Eles estão longe de Deus. Eles não estão dentro do alvo de Deus, da linha de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus. Entendeu? Mas essa apostasia é para o povo de Deus. Se apostasiar nada mais é que perder o foco, perder o alvo de Deus. Isso é apostasia. Então o tempo do fim não chegaria quando a igreja tivesse apostatada de uma maneira como hoje nós vimos, de uma maneira intensificada essa apostasia, né? O tempo do fim está chegado. Chegou o tempo do fim. Então lá os cristãos achavam que era naquela época. Mas aí não era naquela época, porque o Senhor tinha que gerar a igreja, digamos, na questão de gerá-la e edificá-la para a introdução, manifestação do reino dos céus. Então, graças ao Senhor, que se naquele tempo essas palavras já eram faladas, agora muito mais nos dias que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo, as portas estão escancaradas, o Senhor está chegando, é como se já desse para notar a vinda do Senhor. Não existe mais, irmão, 50, 60 anos, como muitos cristãos até acham, fazem um plano, como a gente vê. Eu estava vendo alguma liderança do mundo cristão falando sobre daqui 50 anos, como será difícil ter um programa evangélico numa TV. Eu cá comigo, poxa, Senhor, esse irmão precisa ver que nós não temos 50 anos mais pela frente. Porque todas as dispensações dadas por Deus, as eras dadas por Deus, existe o tempo, e dentro do tempo ela se cumpre e acabou. Entendeu? E a nossa era, que se chama a era da igreja, a dispensação da igreja, irmãos, ela começou com o Senhor e está terminando. Então essas palavras, essas lições que seguidas nós temos falado, compartilhado, é para que haja em nós um despertamento. E esses dias não venham sobre nós repentinamente como um laço e nós sejamos, né, enganados por qualquer outro vento e doutrina de homem, que é o que mais existe no meio do povo de Deus, e nós sejamos enganados, né? Hoje eu estava compartilhando lá no meu trabalho lá, a respeito do anticristo, da crise econômica mundial, tal, né? Até o nosso país, né? Aqui o negócio já não está mais fácil, né? E aí eu compartilhando sobre essas questões que, principalmente a questão econômica no mundo, ela é necessária, que é uma preparação para esse personagem surgir, que é o anticristo, para primeiramente solucionar esse problema econômico, né? E daí quando eu toquei num assunto que esse homem, esse personagem quando surgir, algumas coisas que ele vai impor como lei, né? E daí um dos itens que eu falei lá, ficaram apavorados. Eu até cacei e brinquei com eles, né? Então aproveite. Se querem aproveitar bem, então aproveite hoje, porque quando chegar naquela época, vocês vão ter que se submeter a essas leis que serão implantadas, né? E se você não tiver o nome, você não compra e não vende, né? Mas existe o escape, né? O escape é o Senhor, né? Então, graças ao Senhor. Então, quando João escreveu, quando Deus deu para Daniel essa visão, Deus mandou encerrar. E quando o Senhor deu para João, na ilha de Pátio, existe 4 revelações, 4 capítulos que João teve a visão toda do livro de Apocalipse que ele foi escrever, Apocalipse 1, Apocalipse 4, Apocalipse 17 e Apocalipse 21. Essas 4 visões que Deus deu para João, que conclui toda a história do livro de Apocalipse, existe uma coisa crucial.
para que João tivesse essa visão. João estava no Espírito. Então você lê que ele ganhou a visão da igreja, como os candeeiros candelavam de ouro, e Jesus com as vestes talhares, andando como sumo sacerdote no meio da igreja e cuidando da igreja. João estava no Espírito. Então, como que você vai ter uma visão clara do que é a igreja? Precisa estar na posição adequada, senão não vê a igreja como um candelabro de Deus, entendeu? E se João, um homem, digamos assim, da conduta espiritual que ele alcançou, a maturidade que ele alcançou, ele conseguiu ter essa visão clara, por estar no Espírito. Para nós também não é diferente. Para nós vermos realmente o que João viu, nós precisamos exercitar o Espírito. Nós precisamos. O Espírito é o alvo de Deus. Nosso Espírito humano, onde Deus deve estar com o Espírito, é o alvo de Deus. Não tem outra maneira de nós conhecermos o propósito de Deus, a não ser por meio do Espírito. Então ali no capítulo 1 ele viu os candelabros, no capítulo 4 ele viu um trono, e aquele que está sentado no trono, que rege todas as coisas, que tudo está debaixo da sua soberania e autoridade, que é Deus, que tem a semelhança do jaspe, que é a pedra jaspe, é uma pedra esverdeada que simboliza a vida, que Deus é vida, né? Aí ele viu o julgamento até nós temos uma lição aqui, na Apocalipse 17, da Babilônia, entendeu? Nós temos uma lição aqui que fala sobre a Babilônia, surgimento, desenvolvimento e queda dela, né? Então, como é que João viu quem é a Babilônia, como que sucede, como que ela se manifesta, como que ela surgiu? João viu tudo isso no aspecto religioso e no aspecto material. A Babilônia tem esses dois aspectos, né? Hoje, no nosso viver diário. E às vezes nós estamos vivendo dentro de uma esfera babilônica, e por não termos uma visão clara no livro do Apocalipse sobre essa questão, e achamos que a Babilônia está longe de nós. Às vezes nós somos babilônicos ao máximo, sabe, irmão? Então por isso que a gente precisa ter essa visão dessas questões. E o João viu essa questão de Apocalipse 17, o julgamento de Deus, ali já é a queda dela, né? Porque ele também se achava no Espírito. E quando João viu a Nova Jerusalém, a partir de Apocalipse 21, o João também estava no Espírito. Aí ele viu a Nova Jerusalém. Ele viu a consumação final e máxima da edificação de Deus em todas as eras. Quer dizer, todo o povo de Deus com uma composição mútua, um ajuntamento de pessoas, né, com uma Nova Jerusalém, tendo a mesma cor de jaspe daquele que se assenta no trono, simbolizando que todos estão iguais a Deus em vida e natureza, mas sem a deidade. Então ali é a consumação final e máxima da edificação de Deus em todas as eras. Então junto essas pessoas, Velho e Novo Testamento, formam a Nova Jerusalém, que é a noiva, a esposa do Cordeiro por toda a eternidade. É o amalgamar de Deus e o homem, é o tabernáculo de Deus e o homem, é uma habitação mútua, Deus morando no homem e o homem morando em Deus. Isso é a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém não é uma cidade física. Todo o livro de Apocalipse ele se apresenta para nós com sinais, mas com significados espirituais. Por exemplo, você vai para Apocalipse 12 e fala: e vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e 12 estrelas na cabeça. É um sinal. Aí ela tem um significado espiritual. Então nós precisamos conhecer todos esses significados. Nós precisamos estar numa posição que tem João. João, ele estava abandonado na ilha de Patmos. Foi abandonado lá por causa do quê? Da palavra, por causa da palavra e do testemunho do Senhor, né? Então, Deus permitiu que ele não fosse martirizado na época, como Paulo e João foram, né? Martirizados na época, quando eles foram, o mártir de Paulo e João foi no reinado de César Nero, no ano 60 e pouco, foi de Cristo, e João foi exilado. Porque Deus não permitiu João morrer? Porque Deus ainda precisava entregar para João essa revelação do tempo do fim, claro, seu evangelho e as suas epístolas, que são os últimos escritos, que não está em ordem na Bíblia, mas são os últimos escritos da palavra de Deus, foi por meio de João, né, o que ele ganhou lá na ilha de Patmos. Ao sair da ilha de Patmos, praticamente com 100 anos de idade, ainda segundo a história, você tem alguns relatos bíblicos que confirmam isso, ele foi para a cidade de Éfeso, a igreja em Éfeso, ajudar os irmãos lá, porque a igreja em Éfeso, na época,
tinham ganhado a epístola mais reveladora do propósito, do plano, do alvo de Deus, é a carta de Efésios. E aquilo foi mandado para a igreja em Éfeso. E eles passaram apenas a analisar e não colocaram em prática aquela palavra. Então, não teve muito efeito algo tão elevado. E quando João foi para lá, João ajudou os Efésios realmente a pôr em prática aquilo que eles já tinham ganhado. E a igreja em Éfeso, podemos dizer assim, tornou-se o centro até na época e enviou muitas pessoas na época a pregar o Evangelho. Mas com a ajuda de João. João já um ancião, pessoa idosa, fisicamente, mas espiritualmente forte, né? Forte mesmo, um homem de Deus, né? Então, graças a Deus que o Senhor preservou. E os escritos de João nos ensina, principalmente as epístolas, o Evangelho, que devemos permanecer no Espírito. O ministério de João é o ministério que vai permanecer até a volta do Senhor. Até a volta do Senhor. Porque não existe, sabe, irmãos, daquilo que o Senhor tem dado para a gente nos últimos tempos, né, para o povo, seu povo, não existe, por exemplo, daqui a alguns anos o Senhor revelar alguma coisa mais que sobressaia a essa revelação que o Senhor tem dado, que é o ápice da revelação de Deus, que é o Espírito de Deus no nosso espírito. É só por meio desse processo, por meio dessa união, é que Deus vai poder cumprir o propósito dele. Então, não é que daqui mais alguns anos, digamos assim, Deus vai mostrar que agora não é mais por meio do Espírito, é por meio de outra coisa. Não. O ministério que Deus deu para João, Espírito e vida, permanecerá até a volta do Senhor. E a igreja só vai ser edificada nesse sistema. Caso contrário, não vai haver edificação, irmãos. Por isso que o Senhor, infelizmente, na época do reino milenar, muitos dos seus servos têm se tornado servo inútil, servo negligente, servo mau, beberrão, servo que quer o talento, servo que não é servo, mas é um servo que não funciona, né? Então, aí infelizmente vão ter que desfrutar um tratamento adicional de Deus para poder estar depois junto na eternidade, fazendo parte da Nova Jerusalém por toda a eternidade sem fim, né? Então, graças ao Senhor. Então é isso, irmãos. Então nós queríamos ver aqui, ó, nós temos aqui nessas nossas lições aqui, ó, são 9 lições. Nós ficamos 7 meses ali, foi 7 meses, né, André? Na CIL, todas, claro que era uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Mas nós não concluímos, não conseguimos em 7 meses concluir esse estudo completo dessas 9 lições. Essas 9 lições desse curso bíblico. Porque quando você entra dentro de um assunto, ele é bem vasto. E não adianta você passar por cima, dar uma pincelada. Eu sempre fui daquele assim que eu gosto de desmiuçar o assunto. Porque se entra para falar, por exemplo, vamos pegar esse personagem do Anticristo. Nós ficamos lá 4 semanas, cada semana era 1h30 de lição, deu 6 horas, e nós não falamos tudo que tinha que ser falado ainda a respeito dessa pessoa. Quer dizer, é um assunto muito vasto, porque para você falar dessa pessoa, você não vai ficar falando só dele em si. Vai acontecer que dentro dessa lição vamos ter que falar de nós, da nossa condição, vamos ter que ver muitas coisas, entendeu? Então, assim vai ficando bem claro esses assuntos para nós. Então, essas 9 lições, nós não concluímos lá na CIL, foi a lição sobre a Nova Jerusalém, e não concluímos, que aqui está em ordem, a lição número 2, e a gente jogou lá para o fim, sobre a Babilônia, que é o surgimento dela, desenvolvimento e a queda dela. A Babilônia, só para dar uma pinceladinha bem rápida, ela surgiu lá em Babel, na Torre de Babel. O princípio dela é Babel. Depois vem o desenvolvimento todo, né? E depois chega no fim a queda dela. E como que essa Babilônia hoje se manifesta nos nossos dias, né? Quando o Senhor fala no Apocalipse 17, está mostrando o seu aspecto religioso, e no Apocalipse 18 está mostrando o seu aspecto material. E olha, irmão, desses 2 aspectos, quase nenhum de nós escapa. Nós estamos envolvidos tranquilamente dentro desses aspectos. Porque quem de nós hoje não tem religião? Todos nós temos aquilo que nós sistematizamos em demasia, não se forma uma religião. Que algum está falando lá, né? Até tomar partido por uma pessoa se tornar religioso com aquela pessoa, né? Converter a pessoa à minha religião.
Entendeu? Então, religião, o que é? Religião é você deixa o Senhor de lado, você deixa de estar no Espírito, deixa de estar no Espírito, e tudo que você faz passa a ser algo religioso. Aquilo que se torna uma coisa comum no nosso dia a dia. Então, esse aspecto é muito difícil de você perceber que você está vivendo uma vida religiosa. E esse aspecto está no Apocalipse 17. E no Apocalipse 18 está falando lá do aspecto material. E hoje, se nós olharmos, trabalhar é uma ordenança de Deus. Uma ordenança não, seria um juízo de Deus. O trabalho que hoje nós temos para ganhar nossa sobrevivência, na verdade, quando Adão pecou, Deus trouxe juízo, Deus julgou e Deus disse assim, agora vai ser assim, ó, você vai ter que labutar a terra, você vai ter que trabalhar a terra, você vai ter que plantar a terra e a terra ainda vai produzir carne de abrolho. Quer dizer, o que era para Adão ganhar tudo de graça, digamos, de mão beijada, Deus proveria tudo para ele, agora não, agora ele tem que plantar, ele tem que arar a terra, ele tem que, ainda a terra vai produzir carne, vai produzir abrolho, quer dizer, agora vai ser com sofrimento. Então o Senhor deu essa sentença para Adão e sucessivamente passou para todos nós, porque nós fomos julgados com esse juízo em Adão. Por isso que nós sofremos hoje na questão da nossa sobrevivência. Entendeu? E quando Paulo fala em Tessalonicenses, como nós estávamos falando, Paulo disse assim, se quem não trabalha, então que nem come. Então nós precisamos trabalhar. Só que o mundo material, entendeu, pode usurpar o nosso coração de Deus. Pode usurpar o nosso coração de Deus. E se o mundo da sobrevivência, simbolizado pelo Egito, que é o mundo da sobrevivência, nos escravizar, nos tirar do alvo de Deus, automaticamente nós caímos no outro aspecto da Babilônia material. Então, de uma maneira ou de outra, irmão, nós temos que ter uma visão muito clara, exercitar muito, e andar na presença de Deus, para estarmos livres dessas situações. Entendeu? Então, isso está dentro da lição que também nós temos para fazer, dentro dessas 9 lições, né? Mas, quando nós chegar lá, nós vamos falar. Lá na Silva nós estamos falando, porque a gente falou algumas coisas, até teve irmãos lá que não foi fácil, né? Porque assusta, irmãos, certas coisas, como ela é, assusta mesmo, assusta. Todos nós ficamos assim, poxa, Senhor Jesus, né? Senhor Jesus. Aí foi que nem os discípulos lá falaram para Jesus. Então, quem é que pode ser salvo dessa maneira? Mas Jesus não estava falando de salvação. Jesus não estava falando de vida eterna. Jesus estava falando ali do reino. E eles não entenderam. O Senhor estava falando quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Mas ele não estava falando da eternidade. Ele não estava falando da salvação por meio da obra redentora de Cristo a nosso favor. Ele não falou quão difícil é um rico entrar no reino, quão difícil os que confiam em riqueza entrar no reino de Deus. Está na manifestação. Não é que você não possa se tornar filho de Deus, você se torna filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não é porque você ama ou deixa de amar a riqueza. Se você crê em Jesus Cristo, você pode ser um avarento, não vai fazer problema nenhum. Mas a partir daí, se você ainda continuar dentro dessa esfera, o que acontece? Você não consegue viver a realidade do reino hoje, que é um viver de presença de Deus, de comunhão, viver no Espírito, e tampouco estará na manifestação desse reino que é o reino milenário. Né? Não sei se os irmãos entenderam. Graças ao Senhor, mas o que o Senhor está nos exortando, nos mostrando, é que não é que você não possa ter, é que você não possa deixar, você não deve ser subjugado por isso. Você não pode ser escravizado por isso. Lá em Lucas 16, o Senhor falou que nós não podemos estar embriagados com as preocupações e as orgias desse mundo. O que é embriagado? Embriagado é uma pessoa que não está sóbria. Uma pessoa, quando ele está embriagado, ele não está sóbrio, não sabe nem o que está fazendo. E as preocupações desse mundo nos deixam como se estivéssemos embriagados, não mais sóbrios diante de Deus. A parábola da semente fala, a semente que caiu entre os espinhos, o que ela é? É a semente que cai entre os espinhos, esse espinho é a preocupação com o mundo, né, em demasia, preocupação com as coisas do mundo em demasia, e a fascinação pelas riquezas. Então, muitas vezes essa semente do reino, ela caiu no nosso coração, mas a fascinação pelas riquezas e as preocupações de demasia com as coisas
da terra, essa semente do reino não consegue frutificar em nós. Não consegue. E a gente vê isso na experiência. Quantos irmãos a gente tem tido comunhão, quantos irmãos a gente conhece que de repente são subjugados por essa situação. Nós mesmo, quantas vezes no nosso dia a dia nós nos vemos subjugados por essa situação, né? Preocupados, às vezes fascinados, né? Poxa, eu só tenho isso, mas eu podia ter tudo isso, sou filho de Deus. Isso é uma fascinação. Se a minha porção é essa, não adianta eu querer ter essa, né? E Deus sabe a porção exata que cada um de nós precisamos, amém? Então eu só queria, irmãos, mostrar aqui um pouquinho para os irmãos. Nós vamos fazer aqui uma introduçãozinha sobre essa questão, mostrando os itens que nós vamos no decorrer agora de alguns meses, e a gente vai mesclando com a palavra atual, e vamos, né, nós vamos sempre estar tocando um pouco nesses assuntos. Se o irmão André quisesse colocar a primeira lição ali, irmão André, são 9 lições, daí eu vou falar rapidamente um pouquinho só sobre cada uma, mas nós não vamos entrar em detalhes, só para ver o que nós vamos ver no tempo, né? Essa aí é a lição 1, né, irmão André? Essa é a... Qual será o tempo do fim? Né? Essa é a lição número 1. Qual será a lição do tempo do fim? É o que nós vimos, né, no livro de Daniel, que nós já falamos, as palavras do Senhor Jesus e o Apocalipse de João, né? Isso aqui seria o tempo do fim, né? Qual seria o tempo do fim? Agora, quer ver, irmão André? Chegue lá na lição 2 lá. Ó, daí vem, aí dentro desse estudo aí vem, né, as palavras que o Senhor Jesus falou, né, ó, entendeu? Daí tudo isso aí a gente vai estudando, a gente vai vendo, sabe, capítulo por capítulo.